o mercado de beleza masculina cresceu muito. O homem resolveu se cuidar. Não pode ser qualquer serviço prestado, sabe? Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram o empresário tirar uma ideia da cabeça, ir para o papel, ir para a prática e se tornar sucesso. Eu sou Emerson Gomes, represento a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Temos aqui o Luiz Vacari, representando a Love Burger, e o El Nacho também. E hoje a gente recebe aqui Kleber Manuel, barbeiro e proprietário da Tô em Casa Barber. Kleber, agradeço ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Eu acho que é o primeiro barbeiro. É o primeiro barbeiro, primeiro né? barbeiro. É o que hoje nós estamos todos primeiro na nossa gravação aqui, né? Pra quem não sabe, a gente grava uma vez por mês os episódios seguintes. Hoje tá a primeira vez de uma nutricionista. A primeira vez de uma dentista, e a primeira vez de um barbeiro. Um barbeiro. Oh, legal. Kleber, agradeço ter aceito o nosso convite, é muito importante pra gente, é um prazer receber aqui você e para você contar a sua história. E para quem não te conhece, quem é o Kleber Manuel? Primeiro é um prazer meu participar, né? O Emerson, Luiz, obrigado pelo convite, acompanho o podcast e fiquei bem encantado com a ideia e com o convite de vocês. Kleber Manuel, 40 anos, hoje proprietário da barbearia Tô em Casa, casado, pai de 3 filhos, Teodoro, da Alice e também da Cecília, e sonhador, um cara que não desistiu nunca, não vai desistir, não vem desistindo, trabalhando bastante e construindo nossos sonhos. Esse é o Kleber. Que legal. E o Kleber como profissional? Conta um pouquinho da carreira, como que foi aí a trajetória. Acho que tem muita coisa para contar, né? Tem bastante. Então vamos lá. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, morava em São Paulo. E aí sempre quis trabalhar. Meu sonho era trabalhar. E aí meu pai me tirou, trabalhava numa padaria, me tirou da padaria porque ele queria que eu estudasse, óbvio, né? Queria a realização dele. E aí eu fui fazer Senai, me formei em torneiro mecânico. E só estudei mesmo, porque... Só para fazer o gosto do trabalho. Só fazer o gosto do trabalho. Nunca trabalhei. Nunca trabalhou com tornearia. Saí de lá, fui trabalhar num escritório de contabilidade e tive 2 experiências CLT. A grande verdade é essa. Em 2 escritórios de contabilidade, depois de fazer concurso público, e aí comecei a fazer o que era um sonho naquele momento, que era o teatro. Eu sou formado em arte, e aí fiz teatro, me apaixonei pela área, resolvi me dedicar totalmente ao teatro, isso em 2004. E aí, só que daí a gente cai na realidade que viver de arte no Brasil é bem doloroso. Muito complicado. Bem complicado. E aí eu casei novo, e aí abandonei meus sonhos. Abandonei esse sonho. Mas é a grande realização da minha vida, assim, é poder ter feito o que eu gosto e eu trago para a vida, assim, né? O teatro, hoje o Kleber é o Kleber que aprendeu coisas da arte, de comunicação. E queira ou não, te ajudou para... Porra, me ajuda até hoje. O teatro ajuda muito, né? Me ajuda até hoje. E aí eu fiquei muito tempo desempregado e procurando o que fazer. Eu precisava fazer alguma coisa. E por muitos anos eu fui sacoleiro. Comprava as coisas no Brás e vendia para as pessoas do bairro. Empreendedor. Ali É o famoso por conta. Exatamente. Autônomo. Autônomo. E aí comecei a trabalhar, vender para as vizinhas, para as amigas da mãe. Um monte de gente. Começou a virar um negócio muito bom. Eu falei, porra, eu gosto disso. E aí eu falei, em 2012 eu falei assim, eu trabalhei de 2005 a 2012. E aí eu falei assim, cara, eu vou montar um salão feminino, porque eu já tenho um público feminino. Inconscientemente, mulher, o meu público era feminino, então as mulheres compravam muito. E aí eu comecei a vender de bolsa, sapato, lingerie, cosmético. Eu falei, o público tá ali, eu não vou deixar escapar. Não, eu tenho a consumidora. Mas lingerie, alguém vendia para você ou você mesmo vendia? Eu comprava e eu vendia. Você mesmo vendia. Eu mesmo vendia. E as mulheres ficavam à vontade, não tinha dor nenhum. Assim, foi muito bom. E aí eu falei assim, eu vou montar um salão feminino, porque daí eu já tenho um público feminino, eu vou agregar né? A venda e o salão. Primeiro mês de curso eu desisti. Eu falei, rapaz, isso vai ser uma loucura, vai virar um salseiro, não tenho psicológico para o salão feminino, eu não sei, essa parte eu não vou saber lidar.
E aí um professor meu, vi ele fazer um pezinho de corte masculino, eu falei, é aquilo ali que eu quero. E aí foi a virada de chave. E aí foi, em 2013 eu me formei, trabalhei numa barbearia em São Paulo, Matsudas Barbearia. Aí eu trabalhei até 2018. Saí de lá, fui trabalhar numa barbearia no Tatuapé, que lá eu não ganhei dinheiro nenhum, mas eu aprendi gestão. Lá eu aprendi muito, assim, eu trabalhei 3 meses lá e foi quando deu outra virada na cabeça. Falei, você não precisa só ser barbeiro, você tem meios de fazer isso daqui. E aí foi a grande virada, assim. O Danilo hoje está na Itália, me ajudou muito, e aí eu comecei a pensar em projetos pessoais, projeto de ter uma barbearia. Recebi o convite de um tatuador, que ele virou para mim e falou, Kleber, eu tô precisando de um barbeiro aqui, eu tenho um estúdio, precisando de um barbeiro, eu tenho uma cadeira. Eu falei, é isso que eu preciso. 2 meses já não estava cabendo mais cliente para cortar cabelo, e aí eu fiz ao contrário, eu aluguei um espaço maior e chamei ele para trabalhar comigo. Falei, ó, o meu público aumentou, vamos inverter. E aí deu muito certo, eu trabalhei lá até 2018. Foi muito bom, assim, e aí fez eu realmente ter a direção de ser barbeiro, assim, de aprender a ser barbeiro. Isso aí, saiu de lá, já fez a sua barbearia? Eu saí do Tatuapé e montei a minha. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo também. E quando que surgiu o Jundiaí pra você? Então, aí que... É novidade você. Então aí que foi a sacada. Em 2018 eu me separei, tive alguns problemas e eu entendi... Eu tinha muitos problemas de segurança de trabalho, assim, de achar que eu não estava realizado profissionalmente. E aí o ser barbeiro me realizou. Mas eu senti a falta de outras coisas e entendi que não era só isso que estava fazendo falta na minha vida, realmente era o relacionamento que eu tinha. E aí eu me separei, e aí foi muito triste para mim, porque eu fechei a barbearia, porque eu sabia que ia ter alguns problemas pessoais. E meu pai morava em Jundiaí e eu falei, ou eu vou embora, ou eu não consigo mais viver aqui em São Paulo. E aí eu vim para Jundiaí. E aí foi a grande esperança de vida, assim, a ser barbeiro me salvou. Porque nesse dia que eu saí, foi dia 19 de fevereiro de 2019, eu só tinha uma certeza, ou eu ia embora, ou eu me matava. Entrei numa depressão de fechar a barbearia. E porque tudo vai ruindo, né? Tudo tava muito bom, mas eu não estava bem. A base não estava bem. A base não estava bem. Aí eu vim para Jundiaí, fiquei uns dias com meu pai, falei, pai, eu quero morar aqui, cara, eu quero morar com você. Vou procurar emprego, deixei tudo lá, meu material, tudo lá. E em 3 meses eu estava trabalhando na barbearia do Vavá. Mais conhecida aqui. É a mais conhecida de Jundiaí e foi muito importante. Eu falo que o projeto Barbearia Tô em Casa só existe por causa da barbearia do Vavá. Porque eles que me resgataram como profissional. Eu entrei em contato com eles, entrei no Google, falei, barbearia, vou procurar. Preciso de uma barbearia para mim ser recepcionista. Eu sou barbeiro, mas eu não tenho material. Aí fui atrás, entraram em contato comigo da Vavá, falaram, você tem que falar com o Augusto. E eu cacei esse Augusto, fui no Eloy, ele não tava, fui lá na SIC, ele não tava. Aí 11 horas da noite ele me ligou, tem uma vaga de barbeiro. Eu falei assim, mas eu não tenho material. Ele falou, eu te empresto. E aí... É Deus, né, cara? Cara, assim, é Deus, é gratidão das pessoas mesmo. Ele não me conhecia, fui fazer um teste, ele gostou. Eu lembro as palavras dele, tem bastante coisa para melhorar, mas eu acho que isso cabe no nosso perfil, sim. Aí fui trabalhar na barbearia deles do Eloy, que naquele momento, em 2019, era a melhor barbearia deles. Material que você fala quando você vai trabalhar? Tesoura, maquininha. Você, quando você vai para uma barbearia, você tem que ter o seu material. Até mesmo porque é muito particular, né? Porque eu posso estar falando besteira. Não, né? é isso. Mas é a tua ferramenta, né? Sua ferramenta. É tipo a faca para um chefe de cozinha. Mas aí cada um se dá bem com determinada marca, com determinado modelo, com determinada... Né? Eu não sabia que era assim. E eu não tinha nada. Que eu deixei tudo lá. E aí fui trabalhar com eles em 2019 e aí foi uma realização. Porque antes eu tinha 2 sonhos. Ou ter a minha barbearia ou trabalhar numa barbearia grande. Então eu realizei em São Paulo o sonho de ter minha barbearia e depois realizei o sonho de trabalhar numa barbearia grande. E aí foi maravilhoso, assim, transformação de vida mesmo. Eu na época também não tinha roupa, então eu e meu pai corremos nos brechó aqui no centro de Jundiaí para comprar camisa, porque era camisa social, calça, não era do meu hábito e eu nem tinha.
E meu pai me ajudando, nós dois, atrás, fomos lá. Aí aí eu lembro que o Augusto falou assim, você vai lá num sábado, fica lá varrendo, faz um network com o pessoal, vou te apresentar o Joacir, que é o gerente de lá, ele é meio bravão, a maioria das pessoas não gosta dele. Eu falei, tudo bem. Cheguei lá, ô Joacir, tudo bem? Prazer, meu nome é Kleber. Ele falou, não, pode ir ali na bancada ali, já vai cortar hoje. Eu falei, não, ele pediu pra mim vir varrer, né? Não tem isso aqui não. Vai pro pau. Entendeu? Só que eu não tenho material. Ele falou, não, eu já tô sabendo já. Naquela gaveta ali tem todo o material do Biro, já tá tudo separado pra você. Legal. Bom. Aí fui embora. Aí foi 3 meses, eles me convidaram para a unidade de Itupeva, que era uma unidade problemática que eles tinham lá, porque eles têm várias barbearias e é um grande problema quando a gente tem mais de uma, né? Depende de mão de obra, então lá teve vários problemas. Manter um padrão é difícil. Manter um padrão é difícil. E eles falaram, cara, a gente precisa de uma pessoa da nossa confiança. E aí foi outra virada também, porque o Joacir era o cara, minha referência, e ele falou assim pra mim, vai pra Itupeva que lá você vai arrebentar de trabalhar, você gosta de trabalhar, porque eu não queria folgar, eu queria trabalhar, era solteiro, e aí falei... Pé de meia. Eu falei, Joacir, eu quero trabalhar. Ele, cara, mas eu não posso tirar suas folgas aqui. Aí foi quando apareceu a oportunidade, ele falou, vai, abre de domingo, trabalha pra caramba, porque você vai voar lá. Eu falei, mas lá é ruim, cara, todo mundo fala ruim de lá. Ele falou, se vira. Lá em Itupeva, você Lá fala. em Itupeva, se vira. Eu falei, beleza. Aí eu fui pra Itupeva, realmente tive vários problemas, porque um cara novo chega no ambiente onde já tinha eu costumo falar, Mas as era obras criadas. filial deles. Era filial deles. Era Vavá lá também. Vavá lá também. Só que eu acho que Só que outro ambiente de só que pelo trabalho. que entendi, o Kleber foi meio pra fazer a gestão de lá. Isso aí, como um líder, sabe? E aí eu falei, beleza, eu vou fazer. E aí, vários enfrentamentos. Sim. O cara que tá lá mais tempo que eu entender que eu tava ali só pra colaborar. Greve de crenças. Pra gente trabalhar junto. E foi bem difícil. Até o dia que a gente entendeu, conversei com eles, que o ponto que tava já não dava mais. E muito louco, lá era, tipo assim, eu fiquei 3 meses no ponto antigo, R$900 eu ganhava por mês. Era o dinheiro de pagar meu aluguel. Porque nesse meio termo eu saí da casa do meu pai e fui viver minha vida. E aí era sofrido demais, mas eu ainda me virava. Solteiro a gente se vira. Os 2 meninos não, tinha família, os 2 estavam com uma bebezinha nova, então eu falei, putz, mas eu queria segurar eles, porque eu sempre acreditei que o fortalecimento da barbearia é a equipe. E os meninos estavam ali mais tempo, eu falei, não cara, não sai não, a gente vai arrebentar aqui, e ficava incentivando eles. E aí deu muito certo, porque depois de 3 meses eles mudaram de ponto, e aí todo mundo Aí deslanchou. Aí a barbearia do Vavá lá ficou até 2021, se eu não me engano. Aí eu não sei porque fechou, mas foi lá que eu conheci meu sócio, que era cliente meu, se tornou cliente meu. Eu falo que é um encontro de Deus e de trabalho, né? Sorte, uma parcelinha aí. Mas todo dia eu entrava mais cedo, todo dia eu entrava 8 horas da manhã, eu fechava Você a barbearia. fez a sorte de encontro. E aí meu sócio foi tomar um café na padaria Romeira, me viu lá, tem horário? Porque meu barbeiro marcou comigo e não foi. Eu falei, tem horário. Isso em setembro. Em dezembro ele me convidou para o projeto da barbearia Tua Casa. E aí, legal. Agora, aí a gente... Outros passos, né? Mas deu muita insegurança, porque foi a época que eu aprendi a ganhar dinheiro lá. Nessa época eu falava assim, cara, eu não tenho mais o sonho de ter a barbearia. Eu estou trabalhando aqui, eu tenho como gestão, como minha, eu faço daqui a minha barbearia. Daí ele mostrou o local, falou, cara, eu acho que a gente vai ter muitas realizações aqui trabalhando juntos. Aí fiquei meio em dúvida, eu não conhecia ele, mas aí foi que eu pensei, cara, se eu tenho a perder, ele tem mais do que eu nesse momento, então vamos embora. Mas é aqui em Jundiaí, né? Aqui em Jundiaí já. Aí eu voltei para Jundiaí. Você voltou pra Jundiaí. A gente abriu lá ali no centro Aonde que é? No Centro Comercial Portal das Palmeiras, perto da Unip. Perto da casa do perto. Sabe o Boulevard perto da Unip ali? Sei. Tá ali. Legal. Aí a gente abriu Quem lá. faz essa belezinha, ali. quem faz essa belezinha no meu cabelo é ele? a equipe dele. Felipe. Felipe, o barbeiro Felipe. Aí já eu vou contar a história deles, porque é exatamente isso, que fortalece a nossa... E quantas pessoas tem na equipe hoje? Hoje são 4 em Jundiaí e 3 em Itupeva. Porque agora ele abriu uma unidade em Itupeva. Ele acabou voltando para Itupeva. E aí a gente abriu, veio a pandemia, falou,
Falou, legal, né? Bacana. Vai ser desafiador. E foi mesmo. Eu falo que o momento que a barbearia Tô em Casa cresceu foi na pandemia. Porque a gente fechou as portas, a gente abriu dia 20 de março. Dia 19 eles tinham mandado fechar, mas a gente não sabia o que era. Aí, tem que fechar. E aí a gente foi, atendi alguns clientes que eu conheci ali dentro dos condomínios. E aí um cliente começou a indicar o outro. O barbeiro vai vir aqui, quer cortar o cabelo? Foi a época que eu mais cresci, que eu mais cortei cabelo, que eu mais trabalhei. Eu não tinha carro na época, então eu ia para Itupeva, porque eu tinha uns clientes lá, voltava para Jundiaí. E quando voltou, que pôde abrir dia 8 de agosto, eu já não tinha agenda. Caraca. Minha agenda estava lotada, todos os dias, assim, todo dia. Que bom. E aí veio o primeiro menino que trabalhou com a gente, que foi o Kaique, que é um dos pilares da barbearia Tô em Casa. Eu sempre agradeço muito aos meninos que trabalham comigo, porque eu sozinho não conseguiria fazer nada disso, né? Desde o Fábio, que me falou, toque a mão, vamos embora junto. Desde o Augusto, do Biro, que é da Vavá, e o Joacir, que são pessoas que falam assim, vai, coragem, vai embora. E aí o Kaique trabalhando comigo, a gente trabalhou bastante. O Emerson conheceu o Kaique, hoje está em Marília, também por realização de sonho, passou no vestibular em segundo na FATEC. Legal. E trabalha lá como barbeiro também, mas aqui ele criou junto comigo a barbearia Tô em Casa, ele deu outro patamar. Ô, Cleber, você agenda cheia, só uma pergunta. Tipo, agenda cheia, por exemplo, você consegue atender em média quantos clientes? 40 minutos, uma hora mais ou menos? O meu atendimento é meia hora corte e 1 hora corte e barba. Corte e barba. Então eu atendia 20 por dia, 25. Caraca. Época de Natal. Mas das 8 às 10 da noite. Não, das 9 às 8. Antes eu não almoçava, então depois que eu comecei a organizar isso daí melhor. Porque se você colocar meia hora, 1 hora barba, cabelo? Cada 10 horas, 20 minutos. Cada 10 horas, caraca, velho. Isso, e tirando dezembro, eu tenho como objetivo pessoal, um dia antes da véspera de Natal, eu quero bater meta e ir até o máximo que eu puder. O recorde foi 6 da manhã, começar às 6 da manhã e ir até meia-noite, o primeiro, e o outro foi até meia-noite e meia. Caraca. E tinha até 1 hora da manhã, só que o cliente cancelou e eu fiquei muito bravo. Porque eu queria bater meu objetivo, eu queria bater minha meta. Ô Cleber, mas assim, são desafios diferentes, né? Então, o desafio, você teve lá o desafio lá do início de, poxa, vou aceitar, de repente fazer um Senai pelo meu pai e não por mim. Aí depois, poxa, vou trabalhar com sacoleiro, aí é um desafio, mais uma frustração, porque depois, puta, eu não vou dar conta. Eu acho que o bicho vai pegar aqui. Então você foi passando por vários desafios. Mas qual que é o maior desafio que você tem como empreendedor? Que você assim, poxa, ser dono hoje da Tô em Casa, ter o seu próprio negócio um pouco maior do que você tinha lá em São Paulo, né? Que desafio novo você teve sendo gestor da Tô em Casa? Eu acho que está sendo agora. O principal desafio é gestão de pessoas. Que é o pilar da nossa barbearia, que é como você trabalha com um colaborador terceirizado, é você fazer o cara entender que ele não está fazendo um favor para a barbearia Tô em Casa. Ele está prestando serviço e ele pode ganhar muito com isso e ser um grande profissional. Então, antes era 2, eu e o Kaique, então era muito mais fácil. Kaique, vamos trocar ideia. Um dos nossos diferenciais de Jundiaí, eu acho que tirando a do shopping, a gente é a única barbearia que abre todos os domingos, todos os dias da semana, então a gente nunca fecha. E desde o primeiro instante eu fiz isso, era só eu e o Kaique, então o Kaique ia num domingo, eu ia no outro. E ele pegou, vestiu a camisa e foi. Hoje são 7 pessoas para você fazer entender, entendeu? Que esse é o projeto, que é bom, que é por isso que os meninos têm um salário diferente, entendeu? Eu tenho certeza que a barbearia de Jundiaí, os meninos têm, eu acho que o melhor salário de Jundiaí. Eu não tenho dúvida disso. Mas a barbearia, cara, ela acaba sendo meio que uma escola, né? Você vai formando o cara e de repente o cara pega e sai e vai abrir o negócio dele. Diferente do negócio, eu tava brincando aqui nos bastidores, tava falando, o que mais abriu em Jundiaí foi hamburgueria e barbearia, né, cara? Puta, teve uma febre numa época que era barbearia e hamburgueria, cara, muitas. Só que diferente, de repente, às vezes, de você abrir uma hamburgueria, tudo bem, você começar a vender hambúrguer no quintal de casa, é uma coisa, né? Eu comecei assim.
Mas você abrir uma loja, um estabelecimento, requer um investimento muito alto. Já a barbearia é um investimento um pouco mais baixo, não dizendo que é diferente, sim. porque você não tem equipamentos industriais e tal, né? Mas como que você lida com isso, cara? Porque você acaba formando o cara e o cara vai embora logo, né? Às vezes. Né? Eu, por exemplo, a perca que eu falo pra barbearia foi o Kaique. Mas é a realização de sonho. Então eu não podia ser contra. Porque quando eu quis realizar meu sonho, ou quando eu não quis ver, alguém falou, vamos realizar seu sonho? Então, sem hipocrisia nenhuma, eu trabalho assim. Se o cara for para a realização de sonho, eu sou o primeiro a incentivar e falar, cara, vai. Ah, mas é aqui do lado. Vai embora, vai voar também, vai crescer, entendeu? Nesse caminho, a gente perdeu uns cabeça de bagre. A grande verdade é essa. Os caras que a gente erra. Então, por necessidade de mão de obra, a gente contrata algumas pessoas que falam, cara, esse cara não tá no perfil. Entendeu? Então, graças a Deus, as pessoas que passaram pela barbearia Tua Casa e não tinha que estar mesmo. Entendeu? Tinha que passar lá e fazer eu aprender. Que é o grande erro que a gente sempre fala, às vezes, né? Da gente, às vezes, como empreendedor, a gente contratar rápido, porque a gente tá precisando desesperadamente de uma pessoa, e a gente contrata errado, e aquela contratação sai cara. Mas você sabe que o que mata o empresário, de qualquer segmento, é a comanda do dia. A comanda do dia, velho. O que eu preciso resolver hoje? Nossa senhora. Porque a comanda do dia, ela te pressiona, ela fala assim, puta, eu tenho que pagar esses boletos, tá chegando no vermelho. Aí quando você tá com a comanda de dia na cabeça, aí qualquer pessoa serve. Às vezes você presta um serviço fora da tua qualidade. Exatamente. Às vezes você sabe que você não está fazendo o melhor serviço para o cliente, mas você aceita mesmo assim, porque você tem que pagar as contas. Então a comanda do dia, ela pressiona você de uma tal forma que você acaba às vezes fazendo um serviço que não é o teu, com uma pessoa que você não quer do lado, mas porque tem a pressão. E só atrapalha muitas vezes, né? Porque às vezes é uma sementinha do mal que você colocou ali dentro, que aí começa a buzinar na cabeça dos outros, porque não sei o quê, puta cara. Em dezembro, o Caio saiu em agosto, aí eu contratei na esperança que ia dar muito certo, mas ele não quis, então foi a escolha dele. E aí em dezembro eu mandei ele embora. Dezembro é o mês mais movimentado, ficou só eu e o Felipe, que hoje é o dos meus pilares. Eu falo que o Felipe não é nem meu braço direito, ele é meu braço direito e o esquerdo, sabe? Que é um cara que entende o que é a barbearia Tua Casa. Ele foi a terceira opção quando estava eu e o Kaique, ele chegou, ele teve uma barbearia, fechou e foi trabalhar com a gente. E hoje ele é o principal nome da barbearia de Jundiaí. Entendeu? O cara referência para nós, barbeiros, e para os clientes. Então, você fazer entender isso daí é muito difícil. Muito difícil. E aí ficou só eu e ele em dezembro. E nós trabalhamos pra caramba, e até 10 horas da noite, a maioria dos dias. No finalzinho, assim, chegando do Natal, a gente já não tava aguentando mais, assim, eu e ele, de verdade, desumano. Você ficou de pé, né, cara? Porque eu me arrependi lá atrás de ter contratado, não foi de ter mandado embora. Porque já tava uma situação que eu não suportava mais. Eu falei, não vou como é que fala? Ficar escravo dessa mão de obra, desse tipo de mão de obra. Entendeu? E esse é o problema, a gente vai aprendendo, e eu tô aprendendo isso agora, porque é muito difícil. E assim, né, até colaborando naquilo que o Luiz perguntou, né, para você, eu acho que assim, a gente não tem que trazer um colaborador para criar raiz com a gente. Não. Né? Pelo contrário, o que a gente tem que pedir para o colaborador é entregar o seu 100% enquanto está com a gente. Né? Então assim, poxa, você tem o seu propósito de vida, às vezes você tem sua ambição, às vezes você está no momento que você está naquela profissão, mas você sonha outra. Exatamente. Às vezes você está como colaborador, mas você sonha em ter o seu próprio negócio. E não tem problema nenhum. Assim como a gente tem que olhar um pouco para trás, a gente trabalhou para alguém. Exato. Né? A gente trabalhou para alguém e em determinado momento alguém te deu uma oportunidade. Claro. Não, e você assim, é aquela coisa que a gente ouve falar, né? Não, é pior você estar com uma pessoa não treinada, né? Porque custa caro você treinar uma pessoa e de repente ela vai embora. Ou custa mais caro você ter uma pessoa destreinada. Exatamente. Porque ela acaba destruindo a tua empresa, acaba saindo caro a tua imagem. Então, treina, se ela voar, puta, que bom, cara. Que bom, vai voar mesmo. E foram, nesse período, fora o Kaique que saiu, que eu falo pra ele até hoje, eu ligo pra ele e falo, Kaique, quer voltar? Eu arrumo uma cadeira, eu coloco em qualquer lugar aqui pra você voltar quando você quiser. Os outros rapazes que saíram, tudo tinha experiência, se gabava que tinha experiência, mas não queria seguir regra, entendeu? Então,
muito melhor a gente contratar e treinar e fazer o cara entender a nossa ideologia. Cultura, né? Cultura da empresa, porque daí o cara trabalha. E se um dia ele quiser voar, voa. Tem que voar mesmo. Conta assim, para quem está assistindo nosso episódio, quais são os desafios de uma barbearia que não seja a gestão da equipe, né? Então, qual é o desafio com o cliente? O que tem de mais desafiador nesse universo masculino? Porque o universo feminino a gente já conhece que é complicado, né? Porque a mulher é vaidosa, a mulher tá lá... O homem abriu uma cerveja, trouxe ali o controle, então contou uma piada, já era, né? Então qual que é o desafio ali da tua em casa hoje? Eu acho que o maior desafio é desmistificar exatamente isso. É muito difícil também lidar com o homem. Não é fácil, não. O homem tem os vaidosos, tem os que é rápido, que é o serviço rápido, ele não quer fazer, não quer fazer a barboterapia, entender exatamente isso. Tem uns que gostam de futebol, tem uns que não gostam, tem uns que gostam de política, tem uns que não gostam. Então, você não torce pra nenhum time, né? Não, eu torço. Não, mas ele não precisa saber, né? Torce, né? Você tem que... Política? Nossa, nem a pau. Você é palmeirense roxo, né? O cara chega lá, corintiano, que nem esse aqui, né? Para o Corinthians. Não, puta, pro Corinthians. Então, o cara por dentro tá se mordendo, né? Então, entender exatamente. Hoje, o mercado... Mas o cara tá com a navalha no teu pescoço. É isso que tá. O cara... Exato. E o mercado de beleza masculina cresceu muito. O homem resolveu se cuidar. Não pode ser qualquer serviço prestado, sabe? Tem que ser... o homem valoriza a experiência, Experiência, né? Exatamente. A gente, desde quando montou, começou a entender isso, porque eu não conhecia o público de Jundiaí. Trabalhei muito rápido, então eu conheci aquele público. Depois da barbearia Tô em Casa, o público cresceu. E aí eu falei, caramba, cara, tem vários... Mas sabe o que eu acho legal? Eu vou contar aqui, até... eu corto meu cabelo, né? De vez em quando, eu não sou de fazer a barba, mas de vez em quando eu faço lá também. E eu até contei essa história pro Kleber ontem, né? Eu fiz um treinamento com a equipe lá. A minha mãe é cabeleireira. Bacana? Bacana. Mãe, beijo. A minha mãe é cabeleireira, só que assim, eu tinha um compromisso comigo, que enquanto minha mãe estivesse bem e viva, eu ia cortar o cabelo com ela. Né? Então era um compromisso de sentimento. Então, eu não me importava se minha mãe cortava no jeito tradicional, se ela não conseguia fazer tais detalhes, se de repente ela não estava tão na moda. Sim. Mas era um compromisso meu como filho, dela ter o prazer de cortar pelo menos uma vez a cada 20 dias o meu cabelo ali e tal. Só que aí, eu fui levando isso, acho que a primeira vez que eu fui cortar numa barbearia foi um tempo atrás, quando minha mãe ficou doente, e depois agora, faz 2 anos, né, que eu corto com eles lá. E eu lembro que um dia a minha mãe começou a reclamar muito de dor na mão para cortar, porque acho que vai, né, tem dinamite e tal. Muitos anos. E a idade vai chegando, né? E eu me senti também mais atrapalhando a minha mãe com o meu desejo do que ajudando. Aí, até que um belo dia minha mãe viajou, ia ficar um tempo fora, falei, puta, vou procurar uma barbearia. Só que eu nunca tinha ido numa barbearia. Eu via né? Como é que funciona, o que eu tenho que falar, né? Como foi? Tudo bem, como é que a gente... Pedir lanche e cerveja? Um pacote aí. Não corto. Lanche e cerveja, deixa comigo, né? Aí eu lembro que eu fui numa primeira barbearia. Lógico que eu não vou citar o nome, né, o profissional, porque é ética, né? Mas eu lembro que eu cheguei e fui lá, vim cortar o cabelo. Então você tá aí, é tanto e tal. E ele no papo comigo ali na cadeira, ele falou assim, e com quem você cortava antes? Eu falei, cortava com a minha mãe, eu corto com a minha mãe, né? É que minha mãe tá viajando, aí eu, não sei se é gerente, ele falou assim, então corta rápido, corta de qualquer jeito aí, que isso aí não volta. Não acredito. Sério? Eu fiquei indignado. Ele falou em tom de brincadeira. Eu não posso acreditar que ele falou em tom sério isso. Eu acho que ele foi fazer uma brincadeira. Só que, cara, era minha mãe que cortava, entendeu? Então, assim, eu cortei o cabelo aquele dia, mas eu fiquei meio chateado com o cara. Eu falei assim, porra, mano. Eu levantava e embora na hora. Eu falei assim, poxa, tô aqui, né, deixando meu dinheiro, tenho uma história, né, não era fácil pra mim não estar cortando com a minha mãe. Aí, cortei e falei assim, puta, não volto nesse cara. Só que também decidi que eu também não ia cortar mais com a minha mãe. Eu vou ter que procurar uma segunda barbearia. E aí, como eu moro perto da região onde tá ali a barbearia, a unidade 1, né? Falei assim, acho que eu vou passar lá perto de casa, né? Então, o primeiro motivo que me levou a ir na Tô em Casa
foi a proximidade da minha casa, conveniência. Falei assim, poxa, eu não sou tão vaidoso, então eu vou chegar lá e fazer um serviço, que é cortar meu cabelo. Contanto que o cara não fale da minha mãe. Não, eu falei assim, pô. Aí eu cheguei e falei assim, pô, é perto de casa, é 5 minutinhos pra ir, 5 minutinhos pra voltar. Aí eu cheguei, cortei com o Kaique. Sim. Né, o primeiro, o Kaique que o Kleber citou. Cara, e eu gostei da experiência, porque hoje você vai pra uma barbearia, não é só chegar lá, sentar e cortar o cabelo. Não. Poxa, você vai lá, você vai trocar uma ideia, você vai tomar um café. No caso da barbearia, eu tô em casa, eles oferecem um chopp depois, tem a pinguinha lá, adoro pinguinha, então eu adoro uma pinguinha. Então tá explicado porque o Emerson tá indo lá, velho. Cativante, Agora, é cativante. Uma coisa que eu percebi, velho, os caras tiraram o seu tupetinho, aquele seu o símbolo do Clark Kent, velho. Não, de vez em quando ele aparece. Ah, de vez em quando? De vez em quando ele aparece. É que cortou agora, recente. Não, cortei hoje. A gente falava que ele parecia o homenzinho da Seven Boys. Sabe? O Põe aí, homenzinho da põe o Seven Boys. Depois você põe o Seven Boys aí na. Não, tem outro que é o boneco Panko. Boneco Panko. O outro É. Seven Boys. Mas Emerson, esse é o desafio, porque o homem ele é muito leal, entendeu? A gente montou, tem 3 anos a barbearia Isso é aqui em verdade, casa, muito então amigo, quer dizer, muito leal. a barbearia mais próxima que tinha da gente era longe, então a gente queria que o cliente conhecesse o nosso trabalho, então, pô, por que ele vai lá? Então eu sempre falei assim, a gente veio para cá para ser a primeira opção e a segunda opção boa. Porque se o cara corta na barbearia do Vavá, por exemplo, e gosta do atendimento, gosta lá, e um dia eles não puderem atender, a gente está lá. Então a gente é a segunda opção boa. Então, se tornar a primeira opção do homem é muito difícil. Mas porque o homem hoje ele está mais leal, seletivo. né? Mas, leal, mas o mais legal é que depois que eu fui a primeira vez lá, eu falei assim, eu vou cortar, aqui que eu vou cortar. Entendeu? Não só pelo serviço de poder tomar um café para esperar, para trocar uma Sentiu ideia. bem-vindo, né? né? Sentiu em casa, né? Não era só mais a praticidade e a comodidade para mim, mas era também porque era uma experiência bacana. Sim. Né? E aí hoje, poxa, e o bom é que hoje eu consigo confiar em mais de um menino. Eu cortava com o Kaique, aí o Kaique, eu passei essa transição do Kaique dele ter que ir pra... Aí eu falei assim, mas eu vou cortar com quem? E eu observo. E aí é o toque que eu dou para você que é empresário. Principalmente no setor de barbearia, né? O cliente está sendo atendido por um, mas ele está observando todo mundo. Então ele está observando os demais combatentes, porque ele fala assim, pô, no dia que esse cara não tiver, quem vai cortar meu cabelo? E eu gostava do trabalho do Felipe. Eu falei assim, pô, o Felipe atende bem. Né? Atende bem, um cara atencioso, faz um trabalho bacana, eu vi o resultado que ele fazia em outras pessoas ali. Então quando o Kaique saiu e eu tive que mudar, não foi problema nenhum, porque eu observava e sabia que tinha uma reposição. Sim. Assim como hoje, quando o Felipe viaja direto, né? Folga direto. Né? Assim como hoje o Felipe, quando ele não tá lá, eu não tenho nenhum problema de cortar com o Cleiton. Isso. Por quê? Porque eu sei que também eu observo ele trabalhando em outros. Sim. Então, às vezes é aquela coisa, né? Você está sendo observado sempre. Sempre. Se você é colaborador, se você é prestador de serviço, mesmo que você não está em atendimento, as outras pessoas estão observando o seu comportamento. A maior prova disso, até a gente montou a segunda unidade agora em maio. Então, até maio, eu trabalhava todos os dias como barbeiro. Eu fazia a gestão, mas o foco principal era o trabalho como barbeiro. E aí eu saí de operação de Jundiaí. Alguns dias eu atendo só lá de terça-feira, mas mesmo assim os clientes permaneceram. A gente, graças a Deus, não perdeu o cliente, entendeu? Importante. Por quê? Porque ele confia na nossa equipe. Entendeu? A gente, é exatamente isso. Com certeza os outros clientes também observavam o Felipe, observavam os outros meninos. Entender assim, não, eu posso... E sabe que é um desafio para todos? Porque, por exemplo, eu acho que o Luiz passou por isso aqui, e outros empresários também. Porque, por exemplo, o Luiz era muito ativo em relação ao atendimento. Então vem aqui na Noviburg que você vai dizer, o Luiz vai trocar uma ideia e tal. Mas daí você vai virar escravo do negócio. Vai virar escravo do negócio. Então, se você não conseguir transportar isso para os seus colaboradores, ou para quem vai ficar no seu lugar, Exatamente. a sua marca não cresce. E eu falo com toda a prioridade. A minha equipe é muito melhor do que eu cortando cabelo. Mas atendimento, a gente teve que vir treinando, vir conversando. Porque o que me trouxe até aqui não foi meu corte, foi o atendimento. Claro. Porque o atendimento, eu sempre cuidei muito de como atender, de personalizar, de, sabe, tratar. Eu sempre falo para os meninos, é carinho mesmo. Não tem Chamar problema o cliente nenhum, pelo entendeu? nome, né? É carinho, O cara cara. chega lá a segunda vez, você fala o nome dele. Eu tava falando com o Luiz aqui antes, Jundiaí tem mais de 10 mil barbearias. O cara escolheu a barbearia Tô em Casa. E aí hoje, só na barbearia Tô em Casa tem 4 profissionais e eu de terça-feira. Então são 5. O cara escolheu você. E às vezes não tem agenda.
Entendeu? Então, não é por acaso. Cuida dos caras. Cria relacionamento, laço, entendeu? Então, eu pego no pé toda vez, toda reunião quinzenal, semanal, eu falo, cara, atendimento. Eu sou exemplo vivo de atendimento. Eu tenho muito a melhorar, venho melhorando como profissional e treinando. E sabe o que é legal, Kleber, você está falando? Porque assim, você atrair uma pessoa por uma primeira vez é fácil. Porque assim, poxa, é perto de casa. Uma atração, vou lá a primeira vez. Vou fazer uma promoção, tá mega barato. Vou lá uma primeira vez. Então, para trazer a pessoa para testar, não é a prospecção, ela não é difícil. Sim. É só você colocar ali algo que é mega atrativo. Difícil é manter. Difícil é manter, porque a manter você tem que pôr qualidade, você tem que pôr experiência, você tem que pôr empatia, você tem que pôr atendimento. E aí é totalmente pessoas, cara. Exatamente. E aí a gente tá falando de seres humanos diferentes. Eu tenho hoje lá o Felipe, com 30 anos, o Thales, 29, aí tem o Cleito com 22. E tem o Diego com quase 50 anos. Experiências completamente diferentes, entendeu? Vivência. E o Diego é argentino, então tá 1 ano no Brasil. Um é diferente do outro. Eu falo pra eles, não precisa ser igual, nem vai ser igual. Mas é esse padrão de atendimento que a gente precisa ter. Entendeu? Você põe o esqueleto ali. Por isso que você tem que ter uma cultura de empresa forte, né? Porque a cultura vai ditar o que é. E aí você consegue identificar quem combina ou quem não combina com o negócio. Exatamente. Porque você consegue rapidão, você consegue já identificar, não vai dar certo. A gente agora abrimos a segunda unidade da Barbearia Tô em Casa em Itupeva, e aí a história é legal porque é no mesmo ponto onde eu comecei. É isso que eu ia perguntar. Onde era a barbearia do Vavá, onde eu comecei, onde eu consegui alavancar o projeto Tô em Casa. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Eu tenho muitos amigos de Itupeva, eu falei, não, bora, acredito naquele ponto, no potencial de lá. E aí, um problema de equipe também. Eu tinha 2 meninos que trabalhavam numa barbearia antes, muito bom, e aí eu falei, eu vou para a operação Itupeva, não tem problema nenhum. E aí veio o Vitor, que é o menino que trabalhou comigo na Vavá, que antes é o menino que mais estranhou a minha presença na barbearia do Vavá. Que era o cara que estava mais velho lá, e ele falava, cara, esse cara quer fazer muita coisa aqui, não sei o quê. E hoje não, ele aprendeu, cresceu, profissional, ele era maravilhoso, mas ele tinha problema com equipe, e ele trabalhava lá em Itupeva já. E aí ele me procurou e falou, Kleber, cara, você sempre foi um ótimo profissional, o seu problema era relacionamento. Consegue? Consigo. Então vamos embora. Pronto. 1 mês a gente aumentou o faturamento em 30%. Que ele já trouxe cliente para Itupeva. É a mesma coisa, é o ser humano. Se encaixou, entendeu? Entende que mudou a gestão, mudou a cultura, e a nossa cultura é diferente mesmo, por isso que faz todo mundo... Ô Kleber, conta um pouco mais sobre a Tô em Casa, tudo que oferece, tudo que faz. Então, a barbearia Tô em Casa em Jundiaí, Itupeva, né? Temos serviço de cabelo, barboterapia, que é um tratamento facial. Muitas pessoas não sabem, o que é barboterapia? É uma esfoliação na pele, vem com a toalha quente para poder abrir os poros, depois uma massagem, a gente aproveita e faz uma massagem no ombro também para o cara relaxar. Tem um mais legal da barboterapia, é o conjunto de aromas, né? Vem um esfoliante com perfume, aí depois o shave ou pré-barba com outro perfume também, isso faz com que a pele fique toda relaxada. Em Jundiaí a gente faz progressiva, sobrancelha, por isso que eu falo que o público masculino mudou, né? Agora a gente tem um profissional dedicado às luzes, a platinado. Lá em Itupeva a gente não tem esse profissional, então a gente faz todos menos o de luzes. Cresceu muito, né? Sobrancelha. Em Itupeva a gente tem a podóloga, que a gente tem um espaço maior lá e muitos clientes falam, cara, tem manicure. Como o nosso foco é cuidar, a gente chama uma profissional, agregou uma profissional que faz a unha e também cuida dos pés. Porque o homem, ele não cuida, né? Só cuida quando a mulher pede tudo. E aí a gente tá começando... Quando começa a furar o sapato já. Ou quando tá preto, porque ele foi no futebol, levou um pisão. Exatamente. E depois fica reclamando no ouvido dela, né? Então a gente começou esse projeto agora também, que tá agregando serviço pra gente. É o serviço completo para o público masculino. Fala, mas a gente só atende homem? Não, mulheres que têm cortes masculinos também. A gente tem muitas meninas que cortam com a gente não, nenhum de nós,
Talvez o Diego é o que mais tem experiência como cabeleireiro, mas não é o nosso foco. Nosso foco é o atendimento de cortes masculinos, cortes curtos masculinos. Então, tem todos esses serviços aí para todo mundo se cuidar. Pô, mas e careca? É o padrão da casa. Eu ia falar né? agora, cara. O que vocês têm pra mim lá, velho? Cara, Tem cerveja. Tem cerveja, pode cerveja. Dá pra fazer no seu caso, dá pra fazer o Dá pra pezinho. fazer o pezinho? O meu eu não consigo. O pezinho é cortesia lá, a gente sempre fala. Eu já tô cabeludo já, eu já era pra ter raspado o cabelo aqui já. E a gente faz isso mesmo, assim. Não precisa ser cliente. Quer fazer o pezinho? Vai lá. Senta lá, conhece os nossos profissionais, faz o pezinho, não cobra nada. E ainda toma um show. Sim, o que é bom é que ali é um boulevard, né? Então, tem vários serviços agregados. E ali é parceria mesmo, porque o cara da adega que fica próximo ali do Kleber, daí, poxa, faz uma parceria, acho que o Kleber vai lá e dá um benefício pro cliente dele, que é tomar um chopp e depois dá... Cara, quer mais universo masculino do que você tirar um dia pra você cuidar de você, tomar um chopinho. Tomar um chopinho, coisa que quando a gente gosta. montou lá, a ideia era ter o chopp dentro da barbearia. Mas aí a gente abriu na pandemia, né? Perdemos uns 3 barril de chopp, mesmo. Dava até... Não, dá de Cara, devia ter tomado pelo menos. Tomei, mas um barril, eu chamei minha mãe para tomar comigo e não aguentando. E aí a gente entendeu que a logística era complicada. Porque tem que ligar pro cara do chopp, o cara tem que trazer, ele não pode estragar. Mas do lado ali é melhor, né? Mas exatamente. Aí o cara colocou parceria o chopp. ainda. Falou, cara, perfeito. E ainda o cara te divulga, né? Exatamente, ele divulga, eu não tenho trabalho. Se acaba o chopp lá, ele dá uma cerveja, Sim. que é a Adega das Palmeiras também. Então a gente faz uma parceria muito bacana. E ali você Olha tá... Eu fui cortar o cabelo hoje, agora que eu lembrei que tá no bolso, ó, o Vale Chopp dele. Vale Chopp. Já ganhou, né? E eu ganhei um cartãozinho também, né? A gente ganhou um Vale Presente aí. Que também. agora é a nossa jogada de marketing é essa daí. Distribuir vales presente para os nossos clientes presentear. Eu sempre falo que é amigo e inimigo também, porque se você não gostou do corte, você oferece pro inimigo. Se você gosta, então não importa. E os nossos barbeiros não deixam de ganhar. Né? No primeiro atendimento é totalmente cortesia, mas se o cliente volta com ele. O barbeiro ganha 2 vezes. Eu pago a comissão dupla. Entendeu? Para incentivar ele. E é exatamente, volta com ele, entendeu? É a hora dele mostrar o trabalho dele. Então tá super dando certo. E por mais, eu acho que ainda tem uma resistência muito grande, né, cara? Tem muita gente que nunca foi numa barbearia, por exemplo, né? Tem muita gente, né? E em Tupéva, em 2019, a gente fez um trabalho super solidário. No Dia dos Pais, a gente atendeu o CCI, que é o Centro de Convenções ao Idoso. Então a gente falou assim, a gente quer fazer traz todos os idosos pra cá. E cara, senhores de 70, de 80 anos, e falou, cara, eu nunca fui bem tratado, assim, eu nunca pisei numa barbearia, sabe? E aí você se encanta com essa experiência, né? Ou até hoje entra clientes novos, cara, eu nunca entrei, igual o Emerson. Fazer a barba com uma toalha quente, com o couro aberto, eu né? nunca pisei numa barbearia, não sei o que falar. Não sei o que falar, como que pede? Como que pede? E aí, sem cebola? Que pede? Sem cebola? Ponto mais? Ponto mais? Então transformar vidas. Assim como o ser barbeiro transformou a minha vida, naquele momento transformar a vida, a gente lidar com experiências, com aprendizado, com autoestima. O cara sai de lá se sentindo bonito, né? Tem um cliente nosso, ele vai a cada 15 dias no domingo. E ele fala assim, Kleber, se eu não for, me liga. Assim, 10 minutinhos me liga. Não, vou sempre ligar. Mas por quê? Ele falou assim, porque eu tô em depressão. E eu não quero sair de casa. Eu não quero fazer nada. Entendeu? E quando você me liga, eu me obrigo a ir. E aí me ajuda, porque eu saio de casa, consigo depois levar o cachorro. Eu falo, caraca. Entendeu? Putz, olha a responsabilidade que a gente tem, entendeu? Então, isso o dia a dia. E você achando que só tá cortando só, barba. Exatamente. Não é só um corte de cabelo. É o que a gente sempre fala, né? Essa parte de estética que vocês mudam, né? Vocês trabalham, a pessoa ela escolhe pelo atendimento que ela tem, né? Porque se um dia você vai embora para outro lugar, normalmente esse cliente vai te acompanhar, porque ele não gostava só do corte, ele gostava do papo, de como ele era atendido, porque a pessoa, você deve escutar cada história ali cabeluda, né? Ah, porque minha mulher, ou minha esposa, ou não, porque eu fiz isso. Deve ter cada história ali, né? Porque você acaba vendo um confidente. Exatamente. Assim. E eu acho que o mais legal é porque quando você cria esse laço, por exemplo, hoje quando eu vou cortar lá, já sabe como é que corta, o que gosta, o que não gosta, já sabe... piada que pode contar, o assunto já continua do último ponto que parou, né?
Então, vai criando relações. Vai né? criando Criando relações. relações, né? A ideia é exatamente essa. Tinha um cliente meu aqui em Jundiaí, conheci ele. Aí eu trabalhava no Eloy, ele foi para Itupeva. Aí montei em Jundiaí, ele veio em Jundiaí. Aí ele mudou para São Paulo. Aí falou assim, pô, Kleber, fica longe, mas uma vez por mês eu vou ver meu pai, eu vou cortar com você. Beleza. Começou a distanciar isso, aí um dia ele falou assim, Kleber, você consegue vir em São Paulo? Eu falei assim, porque eu tô a cada 15 dias em São Paulo para ver meu filho. Aí eu falei assim, ó, eu consigo, só que eu acho que não compensa, porque você tá na Vila Olímpia. O que eu vou gastar para chegar na Vila Olímpia e depois ir para a Zona Leste, a logística é muito grande. Ele falou assim, eu vou até você, na Zona Leste. Aí ele saiu da Vila Olímpia, foi até a Zona Leste para cortar numa cadeira de bar, entendeu? E o melhor, ele era careca. Não era nenhum corte especial, entendeu? É atendimento. É o atendimento. O cara queria bate-papo. Hoje ele tá na Espanha, ainda não me convidou para ir lá, mas já falei para ele, se pagar a passagem eu vou. Manda, vem para cá. Pô, cada 15 dias. Você foi na Zona Leste, eu não vou, né? É, lógico. Cleber, e projetos? Você já contou alguns pra gente aqui, a gente tá na reta final aí do nosso episódio. Projetos, o que você pensa para o futuro aí para a barbearia? Hoje o projeto principal é estabilizar a barbearia Tô em Casa, as duas, né? Porque até ontem eu trabalhei na operação, então eu tô hoje na gestão da Tô em Casa e da de Itupeva. Então é estabilizar a minha equipe, manter essa equipe, treinar ela cada dia mais para fortificar a nossa base. Eu não concordo com rotatividade de barbeiro. Barbearia que perde profissionais bons, a culpa é da barbearia, então eu quero deixar minhas duas barbearias consistentes para a gente poder abrir a terceira. Então, se Deus quiser, até o final do ano vem a terceira unidade aí. Jundiaí mesmo? Jundiaí mesmo, para a gente poder trabalhar e mostrar mais a nossa cultura. Eu gostei disso, Luiz. Eu falava várias outras coisas, mas não falava cultura. Porque a gente cria esse laço, então, e é diferente. Os clientes da barbearia Tô em Casa, eles são especiais, são diferentes. Eu costumo falar que a gente tem o melhor atendimento, os melhores profissionais e os melhores clientes. Então, é expandir isso daí, divulgar a nossa ideia, mas para isso a minha equipe tem que estar forte. Eu só consegui abrir Itupeva porque hoje a equipe de Jundiaí estava forte. A gente já tinha tido 2 oportunidades de abrir a segunda unidade. Eu falei, não, nem a pau. Tinha 2 bons, até então a gente era em 3, então tinha 2 bons e um cabeça de bagre. Eu falei, não, nem a pau, porque senão eu vou perder. E aí quando incorporou, eu falei, agora é hora. E foi na melhor hora mesmo. E aí hoje é treinar a nossa equipe, deixar consistente. A gente já tem um time muito bom nas 2 unidades, mas é manter. A dificuldade é manter. E os profissionais também. Então, pra gente poder ir pra terceira unidade aí. Terceira, quarta, quinta. E aí vai. Depois ninguém segura. Pra quem sonhava em ser chapa, até que a gente conseguiu. Meu pai era chapa quando eu era pequeno e eu falava, meu sonho é ser igual o senhor, pai. Meu sonho é ser chapa. Caminhão. De caminhão. Chapa guia. Chapa guia, isso, exatamente. Então meu sonho era... você tá na hamburgueria, você vai falar chapa. O cara quer ser o chapeiro ali. E aí eu falava, eu quero ser igual ao meu pai. Então, graças a Deus a gente conseguiu não realizei o sonho de ser torneiro também, mas como empresário a gente... Mas eu acho que o seu pai tá feliz. Eu tenho certeza disso. Meu pai... Kleber, chegando no final do nosso episódio, a gente sempre pede pro empresário que veio aqui, para ele falar, olha, para essa pessoa que tá querendo ser empreendedora, que de repente pode estar vivendo a mesma situação que você, de ter feito N coisas, mas está sentindo ali o prazer de tentar arriscar em algo. Por que você aconselha uma pessoa a ser empreendedora? Por que empreender é bom? Empreender é bom porque realiza sonhos. A gente sem sonho não é nada. Eu não acredito. Um homem sem sonho ele não anda, não tem prospecção de vida. Então, empreender é realização de sonhos. Se você tiver sonho de se realizar profissionalmente e empreender, vai. Na gravação, a outra menina que eu não sei o nome, que estava dando entrevista para vocês, a Nicole, ela falou exatamente o que eu penso. Vai com medo mesmo, não vai ser fácil, vai ser difícil mesmo, mas coragem, vai com medo mesmo. É só buscar o sonho. Isso daí, empreender é realizar sonhos. Boa. Kleber, a gente agradece a sua participação, foi rica a sua história, contar tudo um pouquinho da Tô em Casa e também da história do Kleber. Luiz, obrigado por mais um episódio. Kleber. Emerson, obrigado, Luiz. Valeu. Muito obrigado, muito sucesso para vocês também. O projeto de pouco em pouco é exatamente isso. Costumo falar, né?
a sementinha continua sendo plantada. Né? E é exatamente, quando o convite veio de pouco em pouco, reflete a minha história, reflete a minha vida, a gente mostra que está no caminho certo. A ideia é incentivar, porque falta muito empreendedorismo no Brasil ainda, né? A gente tem que crescer como país empreendedor, né? Mudar a mentalidade, a cultura do Brasil. O cultura brasileiro não é empreendedor ainda. E o brasileiro é rico, cara, em ideias. Demais. Entendeu? Criativo, é um povo criativo. Pô, eu venho acompanhando várias ideias empreendedoras essa semana, assim. Você fala, caramba, é coisa de brasileiro mesmo. Né? Então é exatamente isso. Chama a NASA. Chama a NASA. Chama a NASA que o empreendedor brasileiro, só ele consegue fazer certas coisas. E é com essa reflexão da NASA, Chama a NASA, que a gente finaliza mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado no empreendedorismo, mas não pela ótica e pelo glamour, depois que tudo deu certo. O que a gente gosta de contar aqui é toda a história, a trajetória, os perrengues às vezes, mas que fizeram uma ideia sair da cabeça e sair do papel e ir para a prática. A gente agradece, até a próxima. Valeu aí. Valeu.